Olá, graça e paz, Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, maravilha, novamente juntos, para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor, momento abençoado, momento maravilhoso, em que Deus nos permite, nos proporciona a oportunidade de estarmos aprendendo juntos. Juntos estamos, mais uma vez, para estudarmos, meditarmos, nos alimentar da palavra de Deus. Tarde de estudos, tarde de estudos da palavra de Deus. E de antemão, me retratando, pois eu não pude fazer no sábado a live dos nossos estudos, como estávamos combinados, pois eu desde terça-feira retrasada, ok? Eu fui acometido por uma crise de sinusite e me deixou bastante caído, bastante caído. Vocês podem notar que a minha voz ainda está um pouco afônica, tá mais grave, né? Devido a isto, devido a essa situação da sinusite. Mas, graças a Deus, eu estou bem melhor, me sentindo bem, evidentemente tomando os cuidados necessários, precauções que são necessárias, mas, graças a Deus, nada que possa nos tirar de ação, podemos dizer assim. Glória a Deus por isso, né? E aí, por isso que eu coloquei na página, no Facebook, horas antes de normalmente darmos início à nossa live, eu coloquei que eu estava com problemas estruturais, realmente, a estrutura física, né? E aí eu estou agora me retratando com todos vocês, porque eu acho que devo sim, satisfações a pessoas que sempre estão nos acompanhando. Com licença, deixa eu dar só mais uma reguladinha aqui na câmera. Aí. São pessoas que estão sempre nos acompanhando, e aí sim, eu devo sim satisfações, porque eu tenho certeza que se cria uma expectativa para que possamos estar juntos e bendizendo o nome do Senhor, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, e aí, sem mais nem menos, sem uma comunicação prévia, eu não faço. Evidentemente você vai sentir, evidentemente você vai estranhar. E aí, eu preocupado com isto, eu coloquei aquela comunicação, tá certo? E, queridos, vamos aí dar continuidade. Hoje a carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Romanos, e estamos no finalzinho dela. Iremos entrar hoje no penúltimo capítulo, capítulo 15, ok? O capítulo 15, basicamente esse é o capítulo final em relação a doutrinas, em relação a aconselhamentos, em relação a ensinamentos. O capítulo 16 ele gira muito em torno das saudações finais, ok? Mas é importante também, é importante.
Mas o capítulo, basicamente, que finaliza a questão doutrinária, a questão de ensinamentos, a questão de aconselhamentos de Paulo, é esse capítulo, ok? Portanto, que possamos ter bastante atenção neste momento para que possamos fechar de uma forma bem bacana, com chave de ouro, bonita, esses estudos que nos renderam até agora com esta live, 12 lives, ok? Com esta que estamos fazendo agora, essa é a 12ª live. Ou seja, é uma epístola riquíssima, como nós começamos na introdução, se você lembra, nós falamos que ela é chamada a catedral doutrinária, né? A catedral de doutrinas. É um compêndio de doutrinas, é algo muito especial da parte de Deus através da vida de Paulo, que estava na cidade de Corinto, ok? E escreveu essa carta. Na verdade, ele ditou a carta, né? Ele ditou. Nós veremos aí quem foi o escriba, ok? Que não foi Lucas, tá certo? Amém? Vamos lá? Vamos orar, vamos apresentar este momento como de costume a Deus e depois daremos continuidade a esses nossos abençoados estudos de toda tarde, de quarta e sábado. Sabendo que, lembrando, não sei se terminamos hoje, agora fatalmente terminaremos no sábado, se não terminarmos hoje. Lembrando a você que nós combinamos que ao final desse estudo da Epístola aos Romanos, nós daríamos um recesso, ok? Um recesso. Talvez eu venha colocar aí nesse finalzinho de ano uma mensagem de reflexão, mensagem que eu for pregar na igreja, ok? Mas estudos só agora a partir da segunda quinzena de janeiro, tá certo? Foi combinado. Por quê? Porque esse final de ano sempre é um pouco corrido e aí fica difícil e a coisa tem que fluir, tem que ter sempre excelência, porque para Deus é o melhor. E aí seria bom, de bom tom, nós fazermos dessa forma, ok? Então, a nível de estudo, pararemos com o término da Epístola aos Romanos e daremos reinício a partir da segunda quinzena de janeiro. Claro, evidentemente, esse período até aí o meio de dezembro, possivelmente colocaremos algumas mensagens de reflexão, colocaremos alguma mensagem pregada na igreja, tá certo? Mas a nível de estudos, daremos um recesso, ok? Curve sua cabeça, soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por estar na tua presença, ó Deus, e Deus querido, queremos, Senhor, glorificar-te, queremos, Senhor, neste momento dizer, Ebenezer, até que tu nos ajudaste, Senhor. Senhor Deus, tu sabes, Senhor, como eu estava debilitado, como eu estava sem condições, ó Deus, de estar ministrando, de estar juntamente com meus irmãos, tirando um período para meditar na tua palavra e aprender cada vez mais com ela. Senhor, e agora, Senhor Deus, aprove a ti que eu pudesse me recuperar, e glória a Deus por isso, Deus. Glórias a ti, Senhor, por isto. E te louvo, Pai, porque hoje, com vigor, te louvo, Senhor, porque
alegre, Senhor, por acordar e com fôlego de vida poder olhar, Senhor. Dia chuvoso, sim, mas um dia belo, um dia bonito, um dia, Senhor, produtivo na Tua presença. Deus, por isso, Senhor, queremos continuar sendo usado por Ti, Senhor. E eu te peço, ser entronizado, Senhor, neste momento. Instrumentaliza-nos, Pai, como de costume Tu tens feito, para que possamos ministrar a Tua palavra. Usa-nos, Senhor, nos ensina, nos orienta, nos conduz, Deus, para que, Deus, o Teu povo possa receber mais de Ti, que eu possa ser e continuar sendo um instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, instrumento esse, Senhor, responsável para a canalização do fluir do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possam, Deus querido, os Teus filhos serem abençoados mediante a Tua palavra ministrada. Senhor, são todas essas coisas, Senhor, alegres, pedimos, Senhor, com toda a convicção da vitória, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, este que vive e reina para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Papel e caneta. Bíblia aberta. Carta aos Romanos, do apóstolo Paulo. Capítulo 15. Título do capítulo é Suportar os Fracos. Paulo, neste capítulo, ensina como o cristão deve se apresentar, como ele deve ser conduzida a sua vida do cristão, ok? Como ele deve se comportar em relação àqueles que estão fracos, ok? Haja visto à medida que, supondo-se que ele, cristão, esteja forte. Tá certo? Paulo orienta, Paulo ensina como se deve comportar-se o cristão nesse sentido. Ok? Amém? Vamos lá? Versículo 1. Paulo aconselha que os irmãos que estão fortalecidos na fé se apresentem como um ombro amigo, ok? Para que aqueles que estão fracos na fé tenham como este ombro amigo uma referência, ok? E que esse cristão fortalecido, que se tornará este ombro amigo, não leve em consideração essas fraquezas desses irmãozinhos, ok? E não se comportem com egoísmo, não sejam egoístas a ponto de pensarem somente em si mesmo e serem alheios aos problemas desse próximo, desse irmãozinho que está fraco. Tá certo? Vamos lá, versículo 1 do capítulo 15, na Bíblia Sagrada. Vamos? Diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Suportar a fraqueza dos fracos. Ser um ombro amigo, ser aquele que dá suporte, ok? E não agradar a nós mesmos, ou seja, não sermos egoístas, pensarmos em nós mesmos, em si próprio, mas sim tendo cuidado, dando suporte a esse irmãozinho que está fraco, não nos tornando alheio a esses problemas desses irmãozinhos, ok? Isso é muito importante. Isso é fundamental e eu acredito que é um dos alicerces de uma conduta cristã, esse suporte,
esse cuidado com o próximo. Ok? Ok? Isso é altamente cristão. Tá certo? Tem que estar no DNA do cristão. O cristão não pode pensar que só existe ele na face da terra. Jesus é meu, as bênçãos são minhas, o problema dos outros é problema dos outros. Não, não. Não foi para isso que Jesus deixou ensinamentos, não foi para isso que Jesus veio a esta terra e nos conduziu, nos ensinou, se sacrificou por nós. Ok? Não foi, não foi, não foi. Ele se sacrificou para que nós, que fomos alcançados, pudéssemos dar continuidade a esta obra maravilhosa que ele iniciou, ok? Para que pudéssemos alcançar os nossos irmãos. Tá certo? Ok? Amém? Versículo 2, Paulo também orienta que, ouvindo os problemas dos que estão nessas condições de fraqueza, né, e aconselhando a eles para o bem, nós produziremos edificação, ok? Crescimento para essas vidas. Quando nós ouvimos os problemas desses nossos amados irmãos, ok? Estão fraquinhos na fé. Além de ouvirmos, aconselhamos eles, sempre, claro, evidentemente para o bem. Nós iremos produzir edificação nas suas vidas, crescimento. Ok? Crescimento. Vamos lá? Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Ok? Como é que nós agradamos? Aconselhando. Ouvimos, aconselhamos, e o aconselhamento que deve ser de coisas boas sempre, e o cristão, eu quero sempre acreditar que o cristão vai aconselhar para o bem, ok? Vai produzir crescimento e fortalecimento nesses amados irmãos, ok? Amém? Versículo 3, Paulo aponta para o exemplo de Jesus, que não considerou nenhum desejo terreno. Jesus não levou nada disso em consideração, de desejos terrenos. Antes, priorizou a salvação para a humanidade, doando a si mesmo em forma de sacrifício na cruz. Maravilha. Glória a Deus. Jesus não levou em consideração nenhum desejo terreno. Ele antes priorizou a salvação da humanidade, doando-se a si mesmo em forma de sacrifício na cruz. Maravilha, né? Bênção de Deus. Vamos lá? Versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Aleluia. Ok? Tá certo? Ele é o exemplo que, ao invés de dar ênfase a ele mesmo, assim como Paulo está orientando e ensinando nos primeiros 2 versículos, que não devemos ser egoístas, mas sim darmos o suporte aos mais fracos, orientarmos, aconselharmos, ok? Para que eles sejam fortalecidos, edificados. Jesus deu exemplo disto. Tá certo? Ele se neutralizou, abdicou de todas as suas prerrogativas,
e deixou-se de lado para colocar em primeiro lugar a humanidade. Ok? Ok? Amém? Versículo 4. E aí, quando esse cristão que está fortalecido chega a esse conhecimento através da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, e conhecimento esse que produz no crente o desejo do retorno de Cristo, da volta de Jesus, para resgatar, claro, ele e todos, né, ok? Tá certo? E resgate esse que vai proporcionar vida eterna. Vida eterna que será junto a ele, Cristo, e bênção pura. Tá certo? E só temos, só chegamos ao entendimento desse sacrifício de Jesus através do que? Da Bíblia Sagrada. Bíblia com palavras de salvação, palavras de cura, libertação, de vitória, e palavras que produzem esse desejo em nós, esse anseio de que Cristo volte logo para resgatar os seus e nos levar para junto a Ele, para toda a eternidade. Ok? Versículo 4, Bíblia Sagrada. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação da Escritura tenhamos esperança. Ok? Tudo que antes foi escrito, para nosso ensino, para nosso entendimento, foi escrito. Foi escrito dentro da Bíblia Sagrada. Para que pela paciência e consolação das Escrituras, ou seja, através desta misericórdia e graça divina, tenhamos o quê? A esperança. Esperança em quê? Da volta de Jesus para nos levar com Ele para a eternidade. Amém? Ok? Versículo 5. Paulo deseja que este sentimento seja dispensado na vida de todos que aguardam a volta de Cristo. Sentimento que é aplicado pelo Espírito Santo, responsável em consolar e zelar por nós. Ok? Ele primeiro apresenta algumas orientações, apresenta esse sentimento, e aí depois ele, no versículo 5, ele agora deseja, anseia, anela que esse sentimento esteja no coração de todos aqueles que esperam a volta de Jesus. Vamos lá? Versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação, aí paciência, como você pode ter, aí paciência como misericórdia, consolação como graça, ok? Tá certo? Vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Sentimentos esses apresentados no versículo 4. De desejar da volta de Jesus, ok? E paciência, misericórdia, graça, consolação, ok? Tá certo? Amém? Versículo 6. E aí, Paulo apresenta no 5 esse anseio, esse desejo, desse sentimento nos corações do povo de Deus, e esse sentimento que é aplicado através do Santo Espírito, que zela por nós,
E aí no 6 ele vem falando que, por isso, todos devem viver com um só objetivo, um só pensamento, ok? Que é o quê? Estar glorificando a Deus. Por essas coisas. Por todos esses 5 versículos que ele apresentou até agora. Tá certo? O objetivo deve ser um só, o pensamento deve ser focado num só local, um só objetivo, que é o quê? Constantemente estar glorificando a Deus. Vamos lá? Versículo 6. Para que concordeis e a uma voz, ou uma só voz, né? Glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Porque através do entendimento que a palavra nos dá, aplicado pelo Espírito Santo, essa palavra e esse entendimento, que Cristo veio para nos salvar, nos tirar do pecado, nos dar promessas de vida eterna, ok? Isso tudo para quê? Para que Deus seja glorificado, Deus Pai seja glorificado, ok? Tá certo? O pensamento é esse, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Ele não ficou parado, ele não ficou estático, vendo a sua criação perecer, ok? À medida que esta criação o desobedeceu e pecou, não, ele providenciou a solução eficaz para a neutralização desse pecado e o retorno da sua criação, da humanidade, à sua presença novamente. Por isso ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo louvor. O objetivo de tudo isso é para que ele seja glorificado. É o que o versículo 6 está dizendo, Paulo está dizendo para os romanos. Ok? Amém? Versículo 7. Paulo afirma que para que esta comunhão, ok? Essa convergência de um só pensamento, que comunhão é isso, é o mesmo objetivo, o mesmo pensamento, em prol de uma só causa, ok? Isso é comunhão, essa união. E para que essa comunhão aconteça, o crente deve somente olhar o exemplo de Jesus e mais ninguém. Tá certo? Ele nos aceitou primeiro, ok? Ok? Para que Deus fosse glorificado. Ele que nos juntou, nos arrebanhou. Não fomos nós que o escolhemos, ele que nos escolheu. Ele que nos escolheu. Tá certo? Versículo 7, Paulo diz desta forma. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Tá certo? Novamente, Paulo dizendo que todas essas coisas, até mesmo o sacrifício de Jesus, foi para que Deus fosse glorificado. Ok? Tá certo? Amém? Glória a Deus por isso. Versículo 8, Paulo relata que Cristo veio para os judeus, cumprindo as promessas feitas por Deus a Israel, no que se refere à redenção. Na verdade, essa é
seria a primeira etapa, né? Eu tenho certeza que Deus ia, se o judeu não o rejeitasse, eu tenho certeza que Deus ia preparar, aplanar preparar os caminhos para que o gentio fosse também alcançado. Tenho certeza absoluta, porque é o sentido do amor de Deus. Com licença. O sentido do amor de Deus é que todos se salvem. Ok? Eu tenho certeza. Mas podemos dizer assim, a primeira etapa é que Cristo veio para os judeus, cumprindo as promessas de Deus para Israel, ok? No que se referia à redenção dos pecados. Vamos lá, versículo 8. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Quando fala ministro da circuncisão, aponta justamente para a tradição judaica. Ou seja, então, Cristo foi ministro, veio para os judeus. Ok? Tá certo? Por causa da verdade de Deus. Ou seja, por causa das promessas de Deus, por causa da verdade de Deus. Tá entendendo? Para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Ok? Deus aos patriarcas fez promessas. Promessas de salvação, de redenção. E aí, para que se cumprisse isso, Jesus foi ministro da circuncisão. Veio, a priori, para os judeus. Tá certo? Versículo 9. E aí sim, Deus agora, usando Paulo, fala, olha, entretanto, pela minha misericórdia, ok? Aí eu me apresentei aos gentios. Tá certo? Por quê? Porque sempre foi o propósito do Deus vivo que todos se salvem, como nós acabamos de falar. Ok? Versículo 9, vamos lá? Só para que possamos confirmar isto. Diz assim, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Ok? Quer dizer, de qualquer forma, Deus iria alcançar os gentios. Não ia ficar só nos judeus, como o judeu acredita, né? O judeu acredita o seguinte, que ele é o exclusivão, é o único ponto final. Tá certo? E, na verdade, não é assim. Porque a Bíblia é por isso que eles não têm, não levam em consideração a questão dos evangelhos, essa coisa toda. Por quê? Porque aí eles vão ter que aceitar João 3,16. Ok? E aí seria altamente, para o tradicional judeu, altamente contraditório. Tá certo? Altamente contraditório. Em todos os aspectos. Ok? Por isso que o Novo Testamento, Neotestamento judeu considera apócrifo. Tá certo? Ok? Muito bem. Versículo 10 a 12 agora, Paulo cita as escrituras sagradas que em vários versículos confirmam essa vontade absoluta de Deus quanto à salvação. Tá certo? Vamos lá, do 10 ao 12. Versículo 10 a 12.
Vamos lá? Diz assim: e outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. Versículo 11. E outra vez louvai ao Senhor, todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. No versículo 12, outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Veja, do 10 ao 12, Paulo, na verdade, 3 vezes, né, cita as escrituras sagradas em relação a essa questão desta vontade absoluta que Deus tem em relação à dispensação da sua salvação. Tá certo? Ok? Amém? Tá aí entendido? Glória a Deus? Muito bem. Versículo 13, Paulo, em uma palavra profética, pede a Deus que encha os irmãos de Roma de alegria, paz e que haja o desejo de grande esperança de se ter fortalecimento na fé. Ok? Ok? Fé esta que impulsiona o crente a desejar pela vinda de Cristo, a anelar pela sua volta, né? Pela volta de Jesus. Vamos lá, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, ou seja, alegria e paz na vossa crença ou na vossa fé, se você preferir, para que abundeis em esperança, ok? Pela virtude do Espírito Santo, ou seja, essa esperança da volta de Jesus, através da atribuição do Espírito Santo, tá certo? Do poder, da virtude, do poder do Espírito Santo, que é ele que convence o homem, tá certo? É ele que dá esse sentimento, esse desejo do retorno de Cristo, tá certo? Amém? Ok? Versículo 14, o apóstolo Paulo revela que tinha a convicção do preparo dos romanos, pois a bondade e o conhecimento das escrituras que estavam recebendo os permitia ensinar uns aos outros, dando a toda aquela igreja uma maior estrutura espiritual. Tá certo? Vamos lá no versículo 14 da Bíblia Sagrada. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Ou seja, a bondade e o conhecimento inseridos na vida daquela igreja em Roma estava dando a condição para que eles um ensinasse ao outro, desse esse ombro amigo, esse suporte que Paulo comentou nesta sua epístola no início do capítulo 15, que deveria de ser uma prática entre todos os cristãos. Suporte para o irmão. Ok? Amém? Tá certo? Muito bem. Versículo 15, Paulo afirma trazer esta lembrança à memória dos romanos, para que desta forma se fortaleçam mais ainda. Ok? Ele traz tudo isto à memória, né? Daquela igreja, para que eles acabem se edificando cada vez mais, se fortalecendo cada vez mais. Ok? Vamos lá, Bíblia Sagrada? Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vós, como
para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus que me foi dada. Ou seja, trazendo essas instruções à memória de vocês, para que vocês fiquem atentos, alertas e espertos, e sabendo que vocês têm a plena capacidade de estar um orientando o outro, ok? E por isso eu estou trazendo isso à memória, para que vocês cresçam e edifiquem suas vidas. Tá certo? Ok? Muito bem. Glória a Deus. Versículo 16. E que através desse fortalecimento, né? Desse fortalecimento agora, que é através desse suporte mútuo, né? Porque estava inserida a bondade e o conhecimento na igreja de Roma, e eles estavam crescendo na presença do Senhor, através desse fortalecimento, fossem chamados de ministros do Evangelho de Deus, de uma forma bem, vamos dizer assim, com bastante convicção, ok? Através desse fortalecimento, eles seriam chamados ministros do Evangelho de Deus. E qual era a função? De pregar a salvação para todos os gentios que pudessem alcançar. A fim de quê? De agradar a Deus, que receberia a todos como uma oferta agradável e santa. Tá certo? Eles agora, fortalecidos, chamados agora de ministros do Evangelho de Deus, pregando a salvação a todos os gentios, tantos quantos pudessem ser alcançados, a fim de agradar a Deus, que receberia todos esses como oferta santa e agradável. Ok? Versículo 16. Que seja ministro de Jesus Cristo, para que os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ok? Amém? Glória a Deus. Muito bem. Versículo 17 e 18. Paulo afirma que a sua vida é devotada à obra de Deus, e cujo objetivo é resgatar os gentios, nada mais do que isso. E que o seu testemunho, o testemunho de Paulo, provém da ação do Espírito Santo, Espírito esse que salva através do seu poder, né? Essa virtude do Espírito Santo, ok? E por esse motivo, a glória sempre será de Cristo, que pelo testemunho de Paulo produz obediência nos salvos. Ok? Vamos lá, versículo 17 e 18. De sorte que tenho glória em Cristo Jesus nas coisas que pertencem a Deus. Ok? Versículo 18. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras. Ele não acrescentava nada. Paulo estava dizendo que não ia acrescentar nada, não ia fantasiar nada. Tudo que Cristo tinha feito por ele, sim, isso ele ia testificar, testemunhar, tá certo? Para que os gentios viessem a reconhecer o senhorio de Cristo. Ok? Versículo 19. Paulo diz que quando isso acontece porque o Espírito Santo
com o seu poder, e poder este sobrenatural, conduzia o apóstolo na obra missionária, que pregava as boas novas, ou seja, o evangelho, alcançando a muitos, inclusive eles, os romanos. Versículo 19, Bíblia Sagrada, diz assim: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, em todos os cantos. Tá certo? Paulo estava pregando o Evangelho. Ok? Versículo 20, Paulo relata que dedicou-se a falar do amor de Deus para os gentios e não para os judeus. Tá certo? Paulo aí agora afirma, deixa para os outros apóstolos falar com os judeus. Eu me dediquei porque o meu chamado é para os gentios. Vamos lá, versículo 20. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho não onde foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, ele diz que ele anunciou o evangelho não onde Cristo foi nomeado. Cristo foi nomeado em Israel. Tá certo? Claro, evidentemente não pelos israelitas, né? Mas ele veio para Israel. Está dizendo isso. Cristo não foi nomeado. Ele está pregando para os gentios, onde Cristo não foi nomeado. Para edificar, para não edificar sobre fundamento alheio, ou seja, sobre a casa alheia, a casa de Israel. Tá certo? Ok? Paulo também no versículo 21 menciona novamente as escrituras que apontam para as promessas de Deus manifesta em seu amor que chega aos povos que não conheciam ao Deus verdadeiro. Aí Paulo está dizendo, Deus veio para todos, tá certo? Deus veio para todos. Nós vemos isso através de seu amor, nas escrituras sagradas. Vamos lá? Versículo 21. Diz assim: antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Ok? Aqueles que não foi anunciado, ou seja, os gentios, veria Cristo, aceitaria Cristo. E os que não ouviram, o entenderão. Ok? Na verdade, está dizendo, os gentios estavam totalmente fora dessa promessa. E pelo amor de Deus, agora sim fazem parte desta maravilhosa promessa. Ok? Versículo 22, Paulo afirma que devido a esse ministério e quantidade de povos gentílicos que ele estava alcançando e falando, obviamente, do amor de Deus, o impossibilitava de visitar a igreja de Roma naquele momento. Desejava muito, mas não podia porque devido à quantidade de pessoas sendo alcançadas, tá certo? Desse ministério ser voltado para os gentios. E aí estava demandando o tempo de Paulo de uma forma quase na sua totalidade.
Ok? Tá certo? Vamos lá ver no versículo 22. Por isso também, muitas vezes, tenho sido impedido de ir ter convosco. Tá certo? Ele dá novamente a justificativa porque ele não foi a Roma ainda vê-los. Ok? Versículo 23. Estava impedindo, sim, mas no 23 ele diz que não era algo que já impedia ele tanto, né, naquele exato momento, devido que, devido a não se, a não se ter necessidade naquele momento da história para Paulo de viajar tanto, tá certo? E aí, com isso, ele realmente poderia realizar o seu sonho, seu desejo de visitar os irmãos em Roma. Ele ia começar a se programar para isso. Primeiro ele falou, ó, por causa desse meu ministério, estava quase impossível. Agora, eu não estou viajando tanto, agora dá para começar a pensar em realizar esse meu sonho de visitar a todos vós. Versículo 23 diz assim na Bíblia Sagrada: mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, ou seja, nesses lugares, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Ou seja, agora já dá para começar a pensar em visitar vocês. Tá certo? Versículo 24. Paulo confirma o compromisso de se visitar Roma, aproveitando a sua viagem para a Espanha, assim poderia ficar um pouco na companhia dos cristãos romanos. Tá certo? Paulo aí começa a externar de uma forma mais explícita, né? Quase que confirmando, ó, eu vou ter com vocês aí. Tá certo? Vamos ver, versículo 24. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco. Irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Tá certo? E já estava pensando assim, de uma forma bem concreta, de ir até Roma visitar os amados irmãos, que ele tanto queria conhecer. Ok? Amém? Versículo 25. Paulo relata na sua carta de que antes de ir na direção de Roma, passaria em Jerusalém a fim de ministrar na igreja local. Antes de eu ir até vocês, amado, segundo Paulo, né? Passarei em Jerusalém, estarei levando uma mensagem da parte do Senhor e depois aí eu sigo para encontrar a todos vós. Ok? Versículo 25, Bíblia Sagrada. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, ou seja, para pregar, né? Ok? Versículo 26. Os objetivos da sua ida para Jerusalém era, além de ministrar, também levar os recursos financeiros que foram levantados pelas igrejas de Acaia e da Macedônia. Tanto a igreja de Acaia quanto da Macedônia levantou recursos para Paulo levar para a igreja de Jerusalém, que estava necessitando de alguma ajuda. Por isso que você lê lá em 2 Coríntios capítulo 9, Paulo falando sobre aquela questão da liberalidade do coração em relação a uma oferta ao Senhor. E oferta esta justamente para levar para Jerusalém, que estava passando por necessidade.
porque ele estava em Corinto. Quando foi escrita essa carta aos Romanos, Paulo estava em Corinto. Aí na sua segunda carta aos Coríntios, Paulo fala sobre, no capítulo 9, Paulo fala sobre a liberalidade do coração em relação a uma oferta de amor para justamente suprir a necessidade da igreja de Jerusalém. Ok? Tá certo? Versículo 26, Bíblia Sagrada. Porque pareceu bem à Macedônia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Tá certo? Confirmando aí que a coleta foi da igreja da Acaia e da igreja da Macedônia, que já estavam enviando, através de Paulo, um recurso financeiro para a igreja de Jerusalém. Ok? Versículo 27, Paulo alega que esta é uma atitude que deve ser praticada por todos os santos, todos os salvos, por todos os crentes. Porque se todos participarem se todos participam das riquezas espirituais proporcionadas por Deus, também devem participar dos recursos materiais. Tá certo? Essa é a justiça. Se participam das riquezas espirituais proporcionadas por Deus, também devem participar dos recursos materiais. Tá certo? Versículo 27 diz assim na Bíblia: isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Ok? Ok? Ou seja, se participam das riquezas espirituais, as materiais também têm que fazer parte desse contexto. Tá certo? Versículo 28, o apóstolo reafirma que logo que terminasse essa obra em Jerusalém, ok? E obra essa para aqueles que estavam necessitados, iria passar em Roma antes de seguir para a Espanha. Novamente ele reafirma. 28, Bíblia Sagrada, assim que concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. Fala novamente sobre isso. Tá certo? Versículo 29, Paulo tinha certeza de que, ao chegar, ganharia mais almas para Jesus lá em Roma. Ele tinha essa convicção. Ok? Vamos lá, versículo 29, Bíblia Sagrada. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Ou seja, através do poder liberado, aplicado pelo Espírito Santo, mediante a exposição do conhecimento da palavra de Deus, ele tinha certeza que ganharia várias almas para Cristo. Tá certo? Ok? Versículo 30, Paulo pede para os romanos que se juntem a ele em oração em prol de sua vida nessa batalha espiritual. Paulo não fala assim, ó, não, eu sou o cara, sou mais forte, sou mais poderoso crente. Não, ele fala só, irmãos, já que estamos imbuídos no mesmo objetivo, com o mesmo sentimento, eu agora convoco-vos para estar em oração em prol da minha vida, que está vivendo essa batalha espiritual terrível. Ok? Porque o líder sempre passa por batalhas terríveis espirituais.
Ok? Vamos lá? Versículo 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ele precisava, carecia das orações dos irmãos, e orações essas intercessórias em favor da sua vida. E aí Deus certamente estaria cada vez mais protegendo Paulo e dando-lhe a vitória. Ok? Versículo 31. Para que isso? Para que Deus o livre das perseguições na Judéia. E para que a obra que ele faria em Jerusalém seja bem sucedida. Ok? Versículo 31 diz assim: para que seja livre, ele livre dos rebeldes, dos perseguidores que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Ok? Pede em prol disto. Tá certo? Versículo 32. Paulo também pede que no final, se pudesse alegrar junto aos irmãos. Então ele estava pedindo, Senhor, que eu possa, no final, me alegrar junto aos meus irmãos, lá de Roma. Tá certo? Porque tu me concedeu a vitória, Senhor. Vamos lá, versículo 32, o que a Bíblia nos diz? A fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. Ou seja, ele com alegria estava se juntando, queria se juntar aos irmãos de Roma, saboreando, né, a vitória que Deus concedera para ele, e que iria certamente edificar aquelas vidas lá em Roma. Ok? Versículo 33, Paulo assim pede a Deus que seja com a igreja de Roma, e Paulo também os abençoa. Versículo 33 diz assim: e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Tá certo? Ele pede que Deus seja com todos aqueles em Roma. Ok? Vamos entrar aí no capítulo 16. Ou preferem fazer o estudo desse capítulo no sábado? Que aí nós finalizamos aí, me parece sábado é 21, né? Finalizamos no dia 21 de novembro. Ok? Vamos combinar algo. Eu ainda não estou com a garganta 100%. Aí eu peço permissão para vocês parar por aqui. Né? Tivemos 1 hora de estudos. Normalmente são 2 horas de estudos. E para não sobrecarregar muito a minha garganta, para não sobrecarregar muito toda essa área que ainda sente um pouco da sinusite, essa área da minha fronte, da minha fronte aqui, que dói um pouquinho ainda, da minha testa, do meu ouvido, tá certo? E aí peço-lhe permissão para terminarmos agora e falaremos no sábado do capítulo 16, tá certo? Terminando a carta aos Romanos, e aí sim, até o final do ano, somente mensagens de reflexão, palavra pregada na igreja. Possivelmente isso nós vamos ter alguma hora,
tá certo? E aí sim, a nível de estudo, depois de sábado, só na segunda quinzena de janeiro, tá certo? Tenho certeza que esse capítulo 15 foi esclarecedor para você. Tenho certeza que você, como de costume tem acontecido, você foi abençoado e edificado através também desse estudo, deste capítulo. E aí nós entraremos simplesmente pelas saudações finais, as considerações finais de Paulo no sábado, no capítulo 16. Ok? Aí sim, sábado às 15 horas, nessa mesma página do Facebook, Paulo Sérgio da Silva, eu convido a você a estar novamente conosco, tá certo? Ou então você pode ver lá no canal do YouTube, Paulo Sérgio da Silva também. Ok? Compartilhe para que possamos alcançar cada vez mais vidas. O objetivo não é nada mais do que esse, apenas esse. Alcançar mais almas para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Curve vossa cabeça, querido. Então, encontro marcado. Sábado, às 15 horas, vamos falar o último capítulo. Vamos estudar o último capítulo 16 da Epístola aos Romanos, de Paulo aos Romanos. Tá certo? Sábado, às 15 horas. Curve vossa cabeça. Amantíssimo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu nos ajudaste até essa hora, Senhor. Tu, Senhor, nos conduziu, Deus querido. Tu é que ministrou. Tu é que derramou, Senhor, o bálsamo de cura. Tu, Senhor, é que faz todas as coisas acontecerem. E por isso que te glorificamos. Senhor, agora eu te peço, Senhor, nos despede em paz, Senhor, em segurança. Senhor Deus, que nenhum mal venha sobre nossos lares. Senhor, que nós possamos ter o restante de tarde uma bela noite de sono restaurador, sonhos do Teu reino, Senhor. Que possamos, Senhor, ter uma continuidade de semana, Senhor. Que nós possamos ter, Senhor, um resto de semana abençoado, um resto de semana com conquistas e vitórias da Tua parte, Senhor, para nós, para a honra e glória do teu santo nome. Que possamos, Senhor, se Tu não voltares para arrebatar a Tua igreja e nem, Senhor, voltar para nos levar para a eternidade, estaremos sábado, Senhor, novamente, Senhor, se não houver nenhum empecilho, para estudarmos o último capítulo da Tua carta, Senhor, que Tu, Senhor, concedeu a Teu servo Paulo para que ele pudesse ministrar aos nossos irmãos de Roma. Nós falaremos no sábado, a partir das 15 horas. Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por estar conosco. É isso que pedimos, Senhor, e já te agradecemos com a certeza da vitória em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, este que vive e reina para tudo sempre. Amém? Maravilha, graças a Deus. Novamente, agradeço pela compreensão, já que nós pedimos a sua permissão para que pudéssemos dar término com 1 hora apenas de estudo, ok? Para não sobrecarregar muito ainda a minha estrutura física, que ainda não está 100%, mas eu estou muito melhor do que antes, e glorifico a Deus pela tua vida. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Amém? Que Deus resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre, meu amado irmão, minha amada irmã, meu caro ouvinte da Palavra de Deus. Deus vos abençoe rica e poderosamente. Até sábado, às 15 horas, aqui mesmo, nessa página, a página do Facebook, juntos, descomplicando as epístolas.
Graça e paz. Até quarta, em nome de Jesus.